Senhoras e senhores, muito boa noite. Começando agora o pós-jogo com Lery Teles para Bahia 3, Atlético Paranaense 0. Luiz Teles, diretamente da Arena Fonte Nova, por isso que tá com um pouquinho de ruído no fundo aí, né? A gente ainda tá ao vivo lá na Fonte Nova com Luiz Teles, então, evidentemente, vocês vão ouvir esse tiquinho de ruído, mas tá tudo certo. Galera, no dia que eu tiver medo do Atlético Paranaense na Fonte Nova, pode me internar, pô. E digo mais, o Atlético Paranaense só ficou vivo na partida porque a arbitragem foi, no mínimo controversa. No mínimo controversa. Né? Teve o lance do pênalti que ele volta atrás, e eu até acho que o lance cabia interpretação, mas aí eu não consigo entender como é que o árbitro, a 3 metros do lance, marca com tanta convicção no campo, e depois ele vai no VAR, tira o pênalti e ainda dá amarelo para Everaldo por simulação. Né? Ou seja, ele foi no VAR, em 1 minuto de VAR ele conseguiu mudar de ideia e tirar toda a convicção que ele marcou o pênalti do campo. Né? Não dá para entender essa decisão da arbitragem de tirar o pênalti e ainda amarelar Everaldo ainda por cima. Né? E no segundo tempo, velho, eu já tentei dar zoom, já tentei fazer tudo que era possível e até agora eu não achei o impedimento de Eric Pulga no lance, que seria pênalti em Pulga no segundo tempo. Né? Porque se não fosse, evidentemente, o impedimento de Eric Pulga tomou um pontapé na barriga e era outro pênalti pro Bahia que foi ignorado pela arbitragem por conta do impedimento que aconteceu antes. Alô, semiautomático, alô, Sami Chaud. Cadê o semiautomático, velho? Né? A promessa era que o semiautomático chegaria antes do Campeonato Brasileiro começar. Já estamos na 9ª rodada. Daqui a pouco o primeiro turno termina, daqui a pouco tem a Copa do Mundo. Quando é que o semiautomático vai entrar em ação? E a arbitragem deixou o Atlético Paranaense vivo no jogo de hoje, tá? O Bahia não vinha fazendo um primeiro tempo tão bom, né? Abriu o placar, começou o jogo muito bem. Abriu o placar com mérito, numa belíssima jogada. Depois o Bahia deu uma queda de rendimento, o Atlético conseguiu, evidentemente, ressurgir ali no primeiro tempo, né? Deu uma abafazinha, botou uma bola na trave de falta com o Mendonça, mas o Bahia depois, logo no segunda metade do primeiro tempo ali, o Bahia consegue fazer o 2-0, né? E consegue tranquilizar um pouco as ações. No segundo tempo, a gente dá um pouco mais a bola ao Atlético, né? Tenta contra-atacar, e aí quis o destino que no final do jogo o Luciano Juba fechasse o caixão no 3-0, uma assistência e um gol para Luciano Juba na partida de hoje. Convoque não, Ancelotti. Não convoque o homem não, deixa ele jogando aqui na seleção que merece ele. A seleção que merece ele não é a brasileira, não. É o Bahia. É a seleção que merece ele, Luiz Teles. Muito boa noite. Mais um triunfo. Voltamos ao G4 com um jogo a menos. Né? Infelizmente, o São Paulo achou um golzinho no final com o Caleri e tirou, né, uma posição... tirou, aliás, com esse terceiro gol, na verdade, acabei de ver que atualizou, com esse terceiro gol, o Bahia passou o São Paulo por conta do número de gols marcados, tá? Então, na verdade, o Bahia passou o São Paulo de volta, porque o Bahia agora tem 12 gols marcados e o São Paulo tem 11 gols marcados, né? Mesmo saldo de 5, mas o Bahia passou o São Paulo por conta dos gols pró. Então, estamos em terceiro por conta do terceiro gol de Luciano Juba. Luiz Teles, Bahia 3-0. E no dia que eu tiver medo de furacão, que virou brisa na Fonte Nova, me internem. Sai pra lá com esse pessimismo, rapaz. O Bahia na Fonte Nova é favorito contra 17 times da Série A. Só não é favorito contra Palmeiras e Flamengo. Os outros 17, o Bahia é favorito contra todos. Comecem a torcer pro Bahia da maneira que a gente tem que torcer. Não é pequenando o nosso time, não, Luiz Teles. Vamos lá. Pois é, meu velho. Boa noite, Leiro. Quer dizer, né? Excelente noite depois de um bom jogo do Bahia, né? Um jogo, sobretudo, em que o Bahia não desfocou hora nenhuma da partida. Né, pode ter errado, né, pode ter mostrado alguns problemas em relação, sobretudo, a fazer as transições com qualidade, mas aquela coisa da falta de foco, de morder, de incomodar o adversário, isso a gente não teve. Né? Hoje a gente jogou contra um Atlético Paranaense que, quando tinha a bola e precisava circular, fazia isso com dificuldade, né, sobretudo no terço final, porque a gente incomodou o tempo todo. Quando não incomodava na marcação mesmo, incomodava com as possibilidades de transição, né? Incomodava com a ajuda da torcida que entendeu, né? E jogou junto, né? Numa jornada muito boa de muitas das nossas peças no primeiro tempo. Por incrível que pareça, por exemplo, Everton Ribeiro fez um primeiro tempo ruim, na minha opinião. Né? Mas, né, imagine, ele não foi ruim em comparação aos outros, né?
A gente conseguiu jogar bem e as peças que entraram no segundo tempo, sobretudo Michel Araújo, né, ajudaram muito ao Bahia manter uma intensidade de jogo, a Eric também, né, manter uma intensidade de jogo importante. Essa atenção, esse foco todo que a gente conclama, né, e que a gente diz que é tão determinante para o Bahia ser competitivo do início ao fim do brasileiro. Então a gente fez uma partida nesse sentido muito boa. Concordo com você em relação à arbitragem. A arbitragem foi impressionante. Terminou o tempo, não sei se o pessoal da transmissão chamou essa atenção, mas a torcida, poucos torcedores do Atlético Paranaense que vieram ao estádio, conclamando, chamando o árbitro de ladrão, né? E a torcida do Bahia em coro também. O estádio inteiro chamando a arbitragem, o árbitro de ladrão. Uma arbitragem muito confusa, muito ruim, né? Invertendo faltas muito claramente, aplicando critérios estranhos, né, em alguns lances. Tinha lances que ele marcava a falta por trás, tinha lances que ele não marcava. Né? Realmente eu não entendi alguns dos critérios. O lance do pênalti foi muito estranho. Me pareceu haver o pisão, olhando pelo replay aqui. Houve o pisão. Né? Me pareceu haver o pisão. Assim, no mínimo, não era para pelo menos não dar o cartão amarelo de Everaldo. Eu não consegui ver o lance de Pulga, né, no segundo tempo, mas me parece que marcou impedimento, e aí é preto no branco, não tem muito o que fazer. Mas estou contigo em relação à cobrança. A questão, Lula, a questão que eu tô falando para você é que na transmissão, uma linha tá praticamente em cima da outra, não dá para ver. É isso que eu questionei, porque eu tava em casa, você tava na Fonte Nova, então eu acho que ficou um pouco mais difícil para você. Mas eu trouxe o lance aqui porque eles geraram essa imagem aqui, né? O jogador que dá condição supostamente à Pulga é o lateral esquerdo que tá aqui embaixo. E uma linha tá praticamente sobreposta, não dá para ver a linha vermelha em cima. Tá uma ali em cima da outra, pô. Então não dá para entender o porquê esse impedimento foi marcado, entendeu? Diferentemente do lance do pênalti em Everaldo, que o telão mostrou em sincronia com o VAR, o lance do aguardo, de se traçar a linha de impedimento, isso não foi mostrado no estádio. Né? A gente ficou aguardando até o final, porque numa segunda tela aqui, tentando ver, mas também não consegui, estava um pouco atrasado, tinha que olhar o jogo, né, de outra forma também, não consegui ver. Mas teve isso, né, essa situação. Mas o mais importante, voltando aqui à situação de jogo, é que dessa vez o Bahia, com as peças que entraram no segundo tempo também, o Bahia conseguiu manter o mínimo, né, o pessoal eu ia falar, mas ele tá ao vivo também. Mas quem que tá falando aqui que Baraúna tá dando ao vivo Baraúna do meu lado? Tá de fato. Tá mais alto do que o som do Esquadrão Zone. Tá mais alto. Brincadeiras à parte, assim, as substituições, diferentemente de outros jogos, mantiveram o Bahia com um bom ritmo. Pelo menos para o que era a proposta do Bahia naquele momento. Que era se aproveitar das transições, né? Tentar se aproveitar das transições. E aí, se tivesse contando numa jornada melhor, e mais uma péssima jornada de Ademir, né? Ademir muito mal, velho, muito, muito mal. Só acertou impressionante quanto ele derreteu, impressionante. Derreteu totalmente, né? Só acertou uma das jogadas, né? Que fez. E talvez se tivesse Del ali naqueles 5 ou 6 minutos finais, ao invés de William José, o Bahia pudesse aproveitar as transições melhor. Mas Michel Araújo muito bem, Eric muito bem. Não gostei, não. Não gostou? Pra mim, entrou muito mal. Muito mal. Eu entendo até inclusive o lance que David Duarte quase... Acho que David Duarte chegou a sentir a coxa. Foi uma bola que ele perde, Viveiro sai no mano a mano e David Duarte consegue travar o chute dele. Ele pegou o lance. Eu entendo onde você enxergou ele mal, mas assim, eu tô comentando muito em cima da manutenção de intensidade do time. De manutenção da proposta de jogo. Né? Porque ele conseguiu fazer essa função, ele conseguiu fazer a bola circular, ainda que tenha errado de fato. Não dá para tirar aqui. Né? E os jogadores que ainda estavam em campo também conseguiram manter um bom ritmo, mesmo claramente extenuados. Né? Jean Lucas, Luciano Juba, que no final ainda conseguiu se contra-ataque e fazer o seu gol. Né? E no final da partida, Acevedo, outro também que correu barbaridade a partida inteira.
E eu fico feliz com a atuação. Fico feliz mesmo. Não foi uma atuação exuberante do Bahia, né? Acho que até longe disso. Mas, como eu vinha falando, o Bahia tem que ganhar esses jogos. Ainda mais um jogo como o de hoje, em que o adversário chegava cansado e o Bahia descansado de 10 dias. Tem que ganhar em cima da intensidade. Tem que ganhar em cima do incômodo ao adversário, né? É assim que se faz triunfos quando você não está bem, às vezes, tecnicamente. E aí, louvar, né? Terminando aqui o comentário, louvar a espetacular partida de Kik, na fase defensiva, sobretudo, né? A Kik acho que pontuou no Cartola quase 10, sem fazer assistência, sem fazer. Só tomando falta, né? Sustentando muito bem a bola e marcando, né? Na direita, na esquerda, né? Foi muito bem. Excelente partida de Juba, idem, defensivamente também, né? Ainda mais botaram Mendonça para cima dele no segundo tempo, ele deu conta. Também, né? Acevedo, Jean Lucas, hoje, uma das melhores partidas de Jean Lucas em muito tempo no Bahia. Talvez desde a ida dele para a seleção, eu acho que a partida mais completa dele em campo. Jogou bem defensivamente, bem ofensivamente, né? Uma pena o gol que Kiki não fez naquele contra-ataque, um passe muito bom dele, né? Ramos Mingo também, outro a ser louvado. E, por que não dizer, né? Fez 2 defesas boas, né? Léo Vieira entrou bem ali, um pouco desentrosado no início, querendo puxar umas bolas desnecessárias de saída de bola, mas que depois que a coisa sentou e talvez no retorno do intervalo com a conversa com o Rogério Ceni e o preparador de goleiros, ele foi confiante, fez defesas boas e passou segurança. Me passou segurança, né? Numa situação de jogo que eu não esperava acontecer. Não esperava mesmo ele ser titular hoje, né? E acho que a minha pergunta, muito provavelmente na coletiva, vai estar em cima dessa titularidade dele e de João Paulo ter sido reserva na partida de hoje. É isso, Leirão. Boa. Minha participação vai ser pai bola, eu realmente preciso ir. Vou pedir para você levar o restante aqui do pós-jogo. Eu ainda tenho que terminar a matéria, eu tenho que descer lá para a coletiva. Então agradeço aí. Tentei fazer um comentário mais completo. Só amanhã. Só uma coisa aqui antes de você ir. Diga. 0,1% de chance de Léo Vieira jogar hoje e foi brabo, viu? Foi não, pra quebrar suas pernas. Mas vamos lá. Não foi de zero. Não foi, meu comentário não foi de chance dele jogar hoje, ainda que eu achasse que era algo próximo disso. Meu comentário fosse 99,99, que eu ainda fiz. Seria 0,01. Não, seria 0,1. 0,01, né? Mas a chance de ele mostrando em treino uma capacidade maior do que a de João Paulo. Esse foi meu comentário. Se na coletiva, se a gente disser que foi, no treino ele acabou e botou ele por conta disso, beleza. Mas eu acredito que foi muito mais em cima da falta de confiança e da arquibancada, sobretudo, de João Paulo, do que dele ter sido um monstro no treino. Foi em cima disso que eu fiz o comentário, do 99. Não foi em cima da chance dele de jogar, tá? Pode voltar lá, quem quiser ir lá no pré-jogo, pode voltar lá que está muito claro isso aí. Tá? Ainda que eu achasse que a chance de ele jogar fosse baixíssima. E, repito, considerava um erro, né? Mas é isso, não assisti ao treino, não estava lá no treino. O treinador mediu outras coisas também, que a minha pergunta vai ser, minha curiosidade muito em cima disso também na coletiva, espero dar tempo de eu chegar. Mas é isso, mas valeu. Estavam atentos ao pré-jogo também. De fato eu falei isso, mas não falei em cima da chance dele jogar. Falei da chance do treino dele, por conta de um treino que ele arrebentou, né? De ter arrebentado nos treinos, ter ganhado a posição aí. Não acredito que foi isso que aconteceu. Teve outro, acredito que a motivação foi outra. Um abraço, meu velho. Pra gente descobrir. Um abraço. Amanhã eu tô o café completo, tá? Fechou. Eu não tenho aula, então maravilha. Para quinta-feira normalmente não tá lá. Feriadão. No café completo. Iniciando o feriadão, exatamente. Um abraço, valeu, meu velho, um abraço a todo mundo aí, valeu. Bora Bahia sempre, gente. Valeu. Até mais. Tá aí no Steres participando com a gente, nós somos mais de 400 aparelhos conectados aqui simultaneamente no nosso pós-jogo do Info. Chega junto, galera, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu continuo aqui, tá aí, eu Marco Maciel, rapaz, eu espero que o DVD, antes de chegar em casa, dê uns tapinhas no bolso. Viveiros tem que pegar o voo já. Abraço pra você, Marco Maciel, tamo junto, pois Viveiros ficou no bolso de David Duarte.
Jorge Augusto, acho que foi a partida do Bahia que mais gostei no ano, porque não correu riscos, mas continua espantosa a dificuldade de matar o jogo. Pois é, mas por incrível que pareça, velho, o Bahia finalizou 7 vezes no jogo, né? Eu fui nas estatísticas do jogo aqui. O Bahia finalizou 7 vezes no jogo. Fez 3 gols. Né? As 3 grandes chances que teve, o Bahia praticamente guardou, né? Eu acho que o Bahia só teve 2 gols, 2 jogadas assim que o Bahia poderia ter feito melhor, né? Foi aquele passe de Everton Ribeiro no primeiro tempo, que ele deixa Kiko Oliveira entrar de cara e Kiki chuta fraco, né? No pé de Santos. Inclusive, Pulga estava fechando na segunda trave. Se Kiki cruza a bola, é possível que Pulga chegasse fazendo gol, né? No primeiro tempo ainda. E no segundo tempo, aquele contra-ataque que Jean Lucas puxa, né? Ele dá o tapa para Kiki e Kiki também chuta e Santos faz uma outra boa defesa, né? Então, assim, das 7 oportunidades, o Bahia teve pelo menos umas 5 chances claras de gol e fez 3. Né? Então é importante que a gente tenha faça esse adendo também, porque a gente criticou muito, né, o Bahia em outros jogos, em outros momentos, em outras oportunidades, por ser um time que não consegue aproveitar as oportunidades que cria. E hoje o Bahia não criou tanto assim, né? O Bahia não finalizou tanto assim, né? O jogo foi muito brigado, foi muito intenso, né? O Atlético Paranaense finalizou mais do que o Bahia, né? O Atlético finalizou 12 vezes, finalizou até mais do que o Bahia, e o Bahia finalizou 7. Só que o Atlético finalizou 12 vezes e não fez nenhum gol. O Bahia finalizou 7 vezes e fez 3 gols. E poderia ter feito 4 ou 5, né, se não fosse o Santos, que tirou, né, 2 gols de Kiko Oliveira, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo também, tá? Um abraço aí para Vitor Paradela, para quem duvidou de DVD, botou Viveiros no bolso. Matheus Mendonça, a segurança que DVD da defesa é impressionante. Um abraço para você, Matheus. Diego Aragão tá aqui, ó. Para quem cobrou, ele chegou aqui, ó. Peço perdão, galera, errei feio, tô aqui para ser cobrado. Tamo junto, Diego Aragão. Um abraço, meu irmão. É isso aí, velho, faz parte, né? Eu também achei que Léo Vieira não ia ser titular. Achei que, comentei que para mim era um erro ele não ser titular, mas Léo Vieira entrou, deu conta do recado, foi bem, né? Foi seguro durante o jogo, né? Fez o que tinha que ser feito, fez um bom papel, né? Foi uma boa estreia, inclusive não tomando gol. Então acredito que ele vai ter uma sequência. Se ele não tiver tido lesão, né? Porque durante a transmissão o tempo todo falava-se ali dele ter colocado a mão na coxa e tal. Não sei se foi só aquele miguezinho ali, né? Para o Bahia dar uma segurada no jogo, né? Dar uma pausa no jogo, né? Não sei se foi aquele miguezinho ali. Que é de praxe, que é comum, né? De vez em quando o goleiro bota ali a mão na coxa, cai para poder ter um atendimento, para poder o jogo parar um pouco. Então, se não foi Miguel, que ótimo. Se não foi Catimba, que ótimo. Rafael Menezes, gostei do goleiro, mostrou ser seguro e muito bem posicionado. O DVD jogou muito, mas sentiu um pouco a parte física, normal. Está voltando de lesão, pois é. Eu só discordei ali do que o Luiz Teles falou em um ponto. Eu achei que Eric entrou mal, velho. Eu entendi que ele falou da parte física, e Eric, de fato, né, pela parte física que tem, pela composição física que tem, ele conseguiu manter o mínimo de intensidade do meio de campo do Bahia, né? Brigou, dividiu e tudo mais. Só que eu acho que com a bola no pé ele foi mal. É o que disse Vitor Paradela aqui, ó. Que é foda. Se tivesse um pouco de refino, seria o melhor jogador do Brasil. É isso. A intensidade e o coração dele, velho, é algo absurdo. Mas de fato, né? Falta um pouco desse refino técnico. Jean Lucas foi muito bem, disse aqui a Indy, né? Jean Lucas foi monstro, né? Tá jogando muito, fez uma partidaça, correu pra caramba, deu assistência pro gol de Everaldo no início do jogo, enfim. Mas não só pela assistência, acho que pelo conjunto mesmo, ele foi muito importante no box-to-box, bateu, voltou, enfim, foi um cara que se desdobrou, né, muito no jogo de hoje. Everaldo, né, calou a boca de muita gente, inclusive a minha, né? Eu prefiro ser feliz a ter razão, galera. Eu não tenho nenhum medo de dizer isso aqui. Eu não teria nem trazido o Everaldo, né? Mas eu consigo reconhecer quando o cara faz um grande jogo, e hoje ele fez um grande jogo, não só pelos 2 gols, mas pela entrega, até, sei lá, 35 no segundo tempo, que é quando o William José entra ali mais ou menos. Ele tava dando carrinho no campo de ataque, né? Teve uma bola que ele deu um carrinho assim, que ele conseguiu tirar a bola um pouco antes dele sair, né? No segundo tempo. Então, fez uma grande partida também. Acho que o nosso trio ofensivo foi muito bem, o Kiko, o Everaldo e o Eric Pulga. Né? Nosso trio de meias também foi bem, com Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro sentindo um pouco a parte física, mas dá para ver que ele é diferente. Ele botou, inclusive, o Kiko Oliveira na cara do gol no primeiro tempo, com a perna direita. Né? E a nossa linha defensiva, para mim, também foi muito bem. Acevedo, David. Assim, individualmente, eu não tenho muito o que questionar. Acho que individualmente, os jogadores que entraram no primeiro tempo, todos eles estiveram acima da média, na minha opinião. Né? Da média para cima, todos eles. No segundo tempo, acho que Eric sentiu um pouco. Né, não entrou tão bem assim, acho que o William José entrou bem na medida do possível, né? Quando tocou na bola ali, conseguiu associar bem, conseguiu prender, né? Conseguiu fazer o papel dele de certo modo, né? Eu acho que dos que entraram mesmo, o único que eu tenho aqui a pontuar é justamente o Eric, né? Michel Araújo entrou muito bem, né? O Ademir, e o Ademir, né? Ademir também, meu Deus do céu. Aliás, rebobina. Ademir foi o pior dos que entraram e Eric, para mim, foi um pouco abaixo, mas não se compara com a Ademir. A Ademir errou tudo. Jogadas que a gente
viu a Ademir passar de passagem no Bahia em vários momentos. A Ademir não conseguiu passar no mano a mano de Lapelé, com todo respeito a Lapelé, velho, que já jogou aqui, né? Não vou cuspir no prato que a gente já comeu, mas é um jogador que não tem um nível para, né? A gente sabe o nível de Lapelé, a gente sabe as limitações que ele tem. E a Ademir não conseguiu passar de Lapelé já cansado, pô. A Ademir não conseguiu botar uma bola na frente, a Ademir não conseguiu ganhar um duelo no mano a mano, não conseguiu ganhar um duelo na velocidade, né? Assim, é impressionante o quanto a Ademir derreteu, né? Parece que o O'Higgins sugou a alma de Ademir, né?